Bom, gente, antes da gente começar o nosso debate, né, do artigo que foi publicado lá na plataforma para vocês, vamos relembrar aqui algumas informações, conversar um pouquinho. Primeiro, em relação ao calendário de provas, que já está de posse de vocês. Então, semana que vem, nós vamos fazer a nossa revisão, no dia 1º. A prova de vocês é dia 8 de junho, a segunda verificação. Segunda chamada na outra semana e na subsequente a verificação final. Em relação àquela pontuação dos seminários, né, para quem apresentou o seminário, vocês têm uma pontuação, né? Estão lembrados disso. Essa pontuação, ela vai ficar como ponto extra, tá? Ponto extra para a segunda verificação. Então, entendam, é ponto extra. Caso vocês precisem... Todo mundo me ouvindo? Sim? Sim. Sim, professora. Sim, professora. Caso vocês precisem dessa pontuação, digamos que a Lohane precise na segunda verificação de 9, tá? Aí a Lohane, ela conseguiu no seminário 2 pontos. Ela precisa de 9, ela tirou 7. Aí esse ponto do seminário é acrescentado e ela não precisa ir para a sala. Ok? Entenderam, gente? Sim, Yui, tá me ouvindo? sim. Sim. Certo. Então, essa pontuação dos seminários vai ficar para a segunda verificação. Tá? Não é uma pontuação que vai se somar. Não é uma pontuação. Tá tendo interferência aqui, gente. Tem alguém com o áudio ligado aí? Poderia desligar, por favor? Então, essa pontuação, como ela é extra, ela não é para acrescentar, tá? Na nota que vocês tiraram. Uma vez que a prova, todas essas avaliações, uma vez que está ocorrendo na condição online, tá? Ela vale 10. Para que vocês não sejam prejudicados em relação à pontuação da primeira verificação, essa pontuação vai ficar como extra. Precisou, a pontuação é acrescentada e aí você não precisa ir para a final. Mas digamos que você precise de 9 na final, e aí você tira 3 na segunda verificação. Você tirou em torno de 2,5 no seminário, esse 2,5 vai ser acrescentado, tá, aos seus 3 pontos, você vai somar essa pontuação e provavelmente você vai para a final. Ok? Todo mundo entendeu? Que é ponto extra? Sim, Sim, Lohane? Sim, Flávia, Ilana, Davi? Sim, sim. Recapitulando o assunto da prova. O que irá cair na prova? Morfofisiologia fúngica, que eu já falei na aula passada aqui. Antifúngicos. O texto, o artigo que nós discutimos sobre herpes viral e o artigo sobre micoses. Esse será o conteúdo para a prova de vocês, tá bom? Então, vamos começar o nosso debate, a nossa discussão sobre o artigo de Covid-19, né? Mais um artigo muito legal, bem atual, mais atual impossível, né? Porque esse artigo ele retrata o que nós estamos vivendo, né? O fato de vocês estarem aí do outro lado da tela e eu estar aqui, justamente reflete o que é discutido nesse artigo, ou seja, são intervenções não farmacológicas para tentar conter a disseminação do Covid-19, né, do SARS-CoV-2. Todo mundo resolveu as questões para o debate? Tem alguém que não resolveu? Ninguém resolveu?
Vamos lá, então. Primeira questão. Tá todo mundo me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Abriram aí o exercício de vocês? No computador de vocês? Estão com o exercício Estou com aberto? meu. Sim, sim, Para está acompanhar? aberto. Tá, então vamos lá. Quem pode ler a primeira questão? Eu leio. Leia aí. Vamos lá. De acordo com o texto, quando o Covid-19, de acordo com o texto, onde e quando o Covid-19 foi detectado. Foi detectado na China, eu não sei falar muito essa palavra, mas Wuhan. Na China, em dezembro de 2019. Precisamente, anotei aqui a data. Basta precisamente dizer... em dezembro. Foi o que eu encontrei no artigo. Isso, no artigo ele não fala um dia exato, né? Ele diz que foi em dezembro de 2019. Por isso que o nome da doença, né, causada pelo vírus, que o vírus, no caso, o agente etiológico, é o SARS-CoV-2. A doença foi batizada, a infecção foi batizada de Covid-19 justamente porque surgiu no ano de 2019. Certo, gente? Então, a resposta para essa questão, bem facinha, só para abrir nosso debate. A Covid-19 foi detectada em Wuhan, na cidade de Wuhan, na China, em dezembro de 2019. Todo mundo colocou assim? Respondeu desse jeito? Tá bem fácil, direta essa, né, Elana? Vamos para a próxima. Sim, Lohane, você pode ler para a gente? Professora, eu tô sem o arquivo aqui porque eu tive que formatar meu celular. Tá. Eu tô sem o arquivo. Tudo bem. Flávia, tem como você ler para a gente? Flávia, tá me ouvindo? Flávia está na sala ainda? Então, eu vou ler a segunda, tá? Vamos lá. Segunda questão. Oi, professora. A senhora não estava me ouvindo. Está me ouvindo agora? É a Flávia? Isso. Eu Quer posso ler ler a segunda? Leia aí, então, a segunda. Tá. O que levou a Organização Mundial da Saúde a declarar a Covid-19 uma emergência de saúde pública de importância internacional? E qual data desse acontecimento? O que você colocou nessa aí? Você respondeu? Eu não respondi, não, professora. Alguém respondeu? O que levou a Organização Mundial da Saúde, né? Isso. O que levou a Organização Mundial da Saúde a declarar a Covid-19 uma emergência de saúde pública de importância internacional? E qual a data desse acontecimento? Quais foram os motivos, gente? O que levou a Organização Mundial da Saúde a decretar a Covid uma emergência de saúde pública de importância internacional? Foi o quê? Foi o aumento súbito de óbitos em vários países de todos os continentes, na verdade. Eles tiveram uma notificação de 110 mil casos e 4 mil óbitos nesses continentes. Então, isso fez com que eles declarassem a pandemia, porque não era só um caso isolado, digamos, em uma cidade, em alguns países, em alguns estados, e sim a nível mundial. Isso foi uma das consequências que fez eles declararem a pandemia. Mas nesse caso aí, Elana, a declaração, né, nesse momento ainda não foi de pandemia, tá? Eles só tiveram ali um startzinho para que tudo isso que estava acontecendo, né, eles declararem isso uma emergência, né, a Covid-19, uma emergência de saúde pública internacional, mas não chegaram a declarar ainda como pandemia, certo? Pandemia é uma pergunta que tem mais lá para frente, foi no dia 11 de março, ok? Então, o que levou a Organização Mundial da Saúde, né, terem aquele startzinho, olha, tá tendo um aumento no crescimento
do número de casos. A quantidade de casos está crescendo de forma muito grande e acelerada. O número de óbitos está crescendo também. O número de países afetados ainda não estava difundido para todos os países do continente, mas já estava sendo espalhado e disseminado para muitos países. Então, devido a isso, a Organização Mundial de Saúde resolveu declarar, né, a Covid-19 uma emergência de saúde pública de importância internacional, uma vez que estava afetando vários países, né? E houve um aumento, né, um crescimento no número de casos e de óbito. Então, a resposta para essa pergunta, né, os motivos que levaram a Organização Mundial de Saúde a declarar a Covid-19 uma emergência de saúde pública de importância internacional foi o crescimento no número de casos, o crescimento no número de óbitos e países afetados. Tá? E essa declaração ela foi feita em 30 de janeiro de 2020. Tá? Em 30 de janeiro de 2020, a infecção estava começando ali a se alastrar por vários países do mundo, né? Deu para entender, Lana, a diferença dessa resposta para a resposta da terceira questão? Deu sim, professora. Vamos para acentuar bem. Vamos entender, então, a terceira questão. Eu tenho uma pergunta. No caso, o que determina ser uma pandemia ou ser um problema de saúde internacional? É o número de óbitos ou o número de casos? Isso daí é uma questão de critérios da Organização Mundial de Saúde. Mas a pandemia, olha, a PAN é que está em vários locais, ou seja, em vários lugares, né, do planeta. Então, como o nosso planeta Terra, ele tem quantos continentes? Ele tem 6 continentes, né? Sendo que 5 deles são habitáveis. Então, quando essa infecção ela começou a disseminar, a invadir todos os continentes, com uma quantidade de óbitos grande, que no caso da Organização Mundial da Saúde, que é a próxima pergunta, né? O que levou a Organização Mundial da Saúde a declarar uma pandemia foi uma quantidade de em torno de 110 mil casos, né? E em torno de 4 mil óbitos, sendo que esses casos e óbitos estavam espalhados por todos os continentes, em países de todos os continentes. Entendeu? Ou seja, a PAN, porque está em todos os continentes. Epidemia é se afetasse apenas alguns países, tá? E não tivesse difundida por todos os continentes. Ou epidemia é só quando é algo alastrado dentro de uma determinada região, seja ela de um país, seja ela de um continente fechado. Ok? Deu para entender mais ou menos, Lohane? Deu sim, professora. Vamos para a terceira questão, então. O que levou a Organização Mundial da Saúde, OMS, declarar a Covid-19 uma pandemia? E qual a data desse acontecimento? O que levou, gente? Eu já até respondi, né, lá em cima. Mas quem estava atento aí para repetir aqui para a gente? O que foi? A grande quantidade de casos e óbitos em vários continentes. Isso, mas só que no texto, né, no artigo, a Organização Mundial da Saúde, ela deu uma espécie de limite nesse casos e óbitos. A notificação de quantos casos? A notificação de mais de 110 mil 110 mil casos Isso. E 4 mil óbitos. Isso. Quando chegou nessa notificação de mais de 110 mil casos e 4 mil óbitos, né, pessoas morrendo, 4 mil pessoas mortas, em países de todos os continentes, aí a Organização Mundial da Saúde diz, poxa, olha, já tem muita gente infectada, já tem vários óbitos e já se espalhou para vários países e com representante em vários continentes, aí resolveu se declarar uma pandemia, né? Porque se difundiu no planeta. Professora, e quando foi? Oi? Não demorou muito eles falarem que a pandemia, pois já tinha surto na China.
Eles demoraram muito a alertar o mundo. Na verdade, Jefferson, a gente não pode dizer se eles demoraram ou não, porque tudo isso vai de uma investigação, né? Porque naquele momento em que surgiu na China, não se sabia se já estava espalhado para vários países e vários continentes. Tudo começou ali. Então, começou um surto na China. Então, quando se tratava apenas de China, a gente não tinha uma pandemia, a gente tinha uma epidemia. Tá? Uma epidemia, algo que cresceu ali dentro da China, especificamente numa cidade, e depois se espalhou para as outras cidades. Depois, né, devido ao fluxo de pessoas entrando, saindo da China, viajando para outros países, para outros continentes, pessoas infectadas, assintomáticas, né, ou sintomáticas no momento em que ainda não se havia um controle, essas pessoas começaram a viajar e a levar o vírus para outros locais. E aí, né, quando essas pessoas em outros locais foram detectadas e confirmadas também com Covid, em vários países, em vários continentes, isso foi sendo detectado e informado à Organização Mundial de Saúde, foi quando se chegou nessa notificação de mais de 110 mil casos e 4 mil óbitos, e aí a Organização Mundial da Saúde resolveu declarar sair daquela condição de emergência de saúde pública internacional para passar para uma condição pandêmica. Entendeu? Não é que eles não quiseram declarar, mas eles tinham que constatar primeiro que não estava só ali, que estava em vários países e em vários continentes do mundo. Certo, Jefferson? Certo. E quando foi que foi declarada uma pandemia? Foi em 11 de março de 2020, né? Isso. Pois é, professora, porque os primeiros casos foram em janeiro, aliás, em dezembro para janeiro. Aí daí teve fevereiro, né? Uhum. Aí eles demoraram muito fazer uma ação de alerta, né? A OMS, não, na verdade, né? Eles já alertaram. Eles alertaram ainda em janeiro, né? Lembro que antes de fevereiro já estava passando algumas coisas, só que, na verdade, as pessoas achavam que não chegaria tão longe assim, né, professora? Pois é, não é uma coisa que surgiu, está disseminado ali, é pandemia. A ciência, ela não vai no achismo, né? Tem que ser constatado. E antes de se constatar essa disseminação, eles não poderiam de forma arbitrária decretar uma pandemia, certo? De acordo com que os conhecimentos foram chegando das infecções em outros locais, eles foram notificando, identificando os locais, mapeando, e aí sim eles puderam chegar, né, nessa notificação, nessa declaração da pandemia. Tá? É tudo uma questão mesmo de observação, notificação dos órgãos competentes, principalmente a Organização Mundial da Saúde. Vamos para a quarta questão. Qual o motivo para o crescimento exponencial no número de casos de Covid-19? O que vocês responderam? Eu coloquei que o alto índice da infectividade pelo SARS-CoV-2, que seria o agente etiológico da Covid-19, é uma grande deficiência na imunidade, né? Uma ausência de uma boa imunidade na maioria da população. Uhum. E também a questão das vacinas, que não tinha vacina para esse tipo de vírus. Então, esses fatores, eles fizeram com que houvesse um aumento desses casos. Sim. Fizeram com que essa infecção, por ter uma facilidade devido ela permanecer em aerossóis e em alguns lugares, fez com que
houvesse um grande índice de contaminação. Foi essa a minha resposta. Um crescimento exponencial, ou seja, um crescimento ali bem acelerado, né? Meio que incontrolável. Por quê? Porque esse vírus ele tem uma infectividade alta, né? O SARS-CoV-2. Além dele ter essa infectividade alta, a ausência de imunidade prévia, nesse caso não é que seja uma carência na imunidade. O sistema do paciente, né, do indivíduo, ele está debilitado. Nesse caso aí, ele fala ausência de imunidade prévia é porque nós nunca tivemos contato com esse tipo de micro-organismo. Então, logo, o nosso organismo ele não tem células de memória, né, defesa, anticorpos para ele. Nós estamos criando isso agora, né? Uma grande quantidade de pessoas já se infectou. Eu fui o caso, né? Eu tive Covid-19. E a gente vai criando imunidade de acordo com o que a gente vai tendo contato com os micro-organismos. Mas ainda assim, algumas infecções, como já foi mostrado também que pessoas infectadas por Covid-19 tiveram uma segunda infecção por Covid-19. Então, tudo ainda é muito novo para saber se essa imunidade que você adquiriu no primeiro contato, ela consegue ser o suficiente para evitar com que você tenha os sintomas num segundo contato, tá? Então, essa ausência de uma imunidade prévia para atacar o SARS-CoV-2 quando a gente entrasse em contato, a alta infectividade dele, de permanecer por bastante tempo no ar, em aerossóis, em superfícies, e também a carência, né? A gente não tem vacina ainda para o SARS-CoV-2, para a Covid-19. Vários países, vários grupos de pesquisas estão aí correndo contra o tempo para conseguir elaborar uma vacina para combater essa infecção. Mas até o momento a gente ainda não tem essa vacina pronta. Então, todos esses fatores, né, fizeram com que o crescimento no número de casos de pessoas infectadas por Covid-19 fosse um crescimento de forma exponencial, ok? Que vai multiplicando, né, dobrando cada vez mais, tá? Então, a resposta... Professora? Oi. No caso, já existem os estudos que comprovem que essas pessoas realmente foram reinfectadas ou tipo, é só uma suposição? Se já existem estudos? Eu vi notas para saber se realmente ela tinha ficado boa e tinha pego de novo, ou se ela não só teve uma baixa, né, no número de vírus e depois aumentou de novo. Porque poderia ser assim, né? O que eu li e que eu me informei é que pessoas lá na China, né, lá na cidade de Wuhan, as pessoas que foram infectadas lá e que depois foram curadas, porque lá teve um sistema de controle bem eficiente, né? Tanto que depois de algum tempo, quando eles conseguiram controlar por mês, acho que chegou a um mês a não ter nenhum caso detectado, então várias pessoas que se recuperaram. Depois o comércio começou a abrir de forma lenta, até mesmo escolas, não sei se vocês chegaram a ver na televisão, em reportagens também no Twitter e em algumas notas, que escolas reabriram lá na China. Algumas pessoas curadas voltaram a apresentar, a testar positivo para a Covid. Certo? Então, até o momento, o que se sabe é que as pessoas que tiveram o primeiro contato podem sim se reinfectarem, se não tiverem os devidos cuidados. Certo, Lohane? Gente, faltam 9 minutos para terminar a nossa reunião, tá? Se terminar aqui, vocês entram de novo, vou abrir uma nova reunião, tá bom? Tá certo? Ok, professora. Tá? Porque tem 9 minutos e ainda tem bastante discussão pela frente. Deu para entender, Lohane? Então, aqui mesmo,
no Brasil, a primeira moça infectada, se eu não me engano, que foi em São Paulo, saiu uma nota aí de que ela teve um segundo contato, de que ela foi reinfectada. Então, como esse vírus ele é novo, né, ainda tem muito a se aprender a respeito dele. Tudo bem? Vamos para a quinta questão, gente. Quer ler, Jefferson? Não peguei o Está exercício. sem o texto? Está sem o arquivo? Não. Sim. Elana, leia aí para a gente, Elana. Qual o objetivo das intervenções não farmacológicas no combate à Covid-19? O que vocês colocaram? Qual é o objetivo? O porquê, né, dessas medidas, dessas intervenções não farmacológicas no combate à Covid-19? Qual o objetivo? Por quê? Eu coloquei assim, né? Postergar o pico da curva epidêmica, reduzir o pico da demanda por cuidados de saúde e diminuir o número de casos e efeitos sobre a saúde. Isso, não sei né? se está correto. Tá Sim, certo? também está correta. Poderia ser essa resposta e poderia ser uma outra que está dentro do texto. Essa resposta que você explanou aqui, ela está lá na figura, né? Não tem uma Isso, no figura, gráfico, isso, aquele gráfico mostrando lá, né? As curvas de infecção, no caso com intervenção e no caso sem intervenção. E Exato. poderia ser também um trecho que está dentro do texto que reflete a mesma coisa do que você acabou de falar, tá? Como, por exemplo, inibir a transmissão entre humanos, né? Quando eu coloco essas medidas de intervenção, é porque eu quero inibir, né, a transmissão, eu quero evitar que ocorra a transmissão de um indivíduo para outro e desse para outro e assim em cadeia. Dessa forma, desacelerar o quê? O espalhamento da doença, né? Se eu inibir a transmissão entre humanos, eu estou desacelerando o espalhamento da infecção. E, consequentemente, o que eu trago com isso? Eu posso diminuir ou postergar, ou seja, eu posso atrasar o pico de ocorrência da curva. E o que é esse pico, né? Que todo mundo, pico, vai chegar o pico em Belém em junho, vai chegar em abril. O pico é aquele número maior de casos, né? Aquele crescimento acelerado de casos. Então, se eu intervir, né, com o que a gente vai ver mais à frente aí, os elementos da intervenção não farmacológica, a questão do isolamento social, quarentena e tudo mais, o que eu estou fazendo, gente? Eu posso o quê? Diminuir o número de casos, né? E eu posso também atrasar esse pico, esse aumento na curva. Digamos, se não tivesse quarentena, não tivesse lockdown, não tivesse nenhuma medida adotada aqui em Belém, no estado do Pará. O que poderia acontecer com as pessoas aí saindo à vontade, se aglomerando, gente? A gente já teve uma quantidade de óbitos bem grande aqui no Pará, né? De óbitos e de pessoas infectadas. Isso com quarentena. Imagine sem quarentena. Esse pico nessa quantidade de pessoas infectadas, que isso poderia refletir nos postos de saúde, nos hospitais, isso poderia ser bem maior. Certo, gente? Então, como consequência, eu diminuo, né, o pico da curva que poderia ser maior e eu posso atrasar cada vez mais esse pico. Certo, gente? Deu para entender? Sim. Quais são esses objetivos das intervenções? Por que intervenções não farmacológicas? Porque eu não estou utilizando de um tratamento com fármacos, né? Eu estou utilizando de medidas preventivas para que eu não venha mais lá para frente precisar fazer um tratamento farmacológico. Até porque não se tem um eficiente ainda para a Covid. Tá? A gente só tem que tratar os sintomas para não deixar isso agravar. Ok? Ok, that's right. Todo mundo entendeu? Vamos para a próxima, então. Sexta questão. Quais os elementos de alcance das intervenções não farmacológicas no que diz respeito à Covid-19?
Ou seja, as intervenções não farmacológicas, ela está dividida em 3 elementos de medida. Quais são eles? O que vocês colocaram? Isolamento social, O que mais? quarentena. Não, calma, Jefferson. Ah, Aí é o mesmo, né? você tá exemplificando um dos elementos. Ah, tá. Tá? São 3 elementos básicos que refletem. A limpeza rotineira de superfícies. Como? O uso de EPIs também, professora. Pode ser também, né? Não. Aí você exemplificou. Ninguém respondeu essa? É assim, para ficar mais fácil para vocês. As intervenções não farmacológicas, elas são divididas em 3 grupos. 3. Quais são eles? Quais são os elementos que abrangem? Doutora, seria lavagem das mãos, etiqueta respiratória e distanciamento social? Esses 3 são exemplos de um dos elementos. Tá, eu vou falar para vocês. Os 3 elementos são, gente, individual, comunitário e ambiental. Certo? Então, os 3 elementos são individual, ambiental e comunitário. E aí nós temos exemplos. Por exemplo, não sei se foi a Lohane que falou. Ela falou lavagem das mãos, etiqueta respiratória. Lavagem das mãos é um exemplo de uma medida individual, tá? Uma medida individual da intervenção não farmacológica. Ou seja, eu, né, individualmente, ali eu estou tomando cuidados comigo para que eu não me infecte e também não venha transmitir para outra pessoa, tá? Então, é uma medida individual. Uma medida ambiental. Qual seria uma medida ambiental? Uma medida ambiental é no caso de eu sair, né, pegar um transporte público, eu evitar encostar em superfícies, né? Pegar numa maçaneta, lavar as mãos, após pegar numa maçaneta, fazer a asepsia das mãos, porque quando você está interagindo, né, entrando em contato com o ambiente, com essas superfícies, você pode também estar se infectando, né? Ou deixando infecção nessas superfícies. Então, entenderam os 3 elementos, gente? Quais são os 3 elementos das intervenções não farmacológicas? Individual, ambiental e comunitário. Certo? Então, a resposta da sexta. Os elementos de alcance são individual, ambiental e comunitário. Agora, a gente vai exemplificar cada um deles, tá? Por exemplo, a 7ª questão. Tá acabando aqui, tá? Mas eu vou voltar. A gente tem 1 minuto para terminar aqui. Professora, então, nessa seria a lavagem das mãos, a etiqueta respiratória e o distanciamento social. Seriam os exemplos? A 7ª, vamos ler aqui. Exemplifique 3 tipos de intervenção não farmacológicas do tipo individuais. Né? Muito bem, lavagem das mãos, né? Lavagem das mãos, não só lavagem, o artigo colocou apenas lavagem, mas o termo mais genérico seria a asepsia das mãos.